Olá, meu irmão, minha irmã, estamos aqui mais uma vez em porções do Evangelho. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do tempo. O tempo como um recurso de Deus, como uma criação de Deus, como algo que Deus fez para que a gente possa usar da melhor forma possível. A gente precisa lembrar que Deus é um Deus já temporal e que o tempo, esse tempo que nós conhecemos, é parte da criação de Deus. Se você for procurar lá em meus vídeos, você vai identificar que eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso. Se não me falha a memória, o nome do vídeo é Você Não É Highlander. Se você é muito jovem, você talvez não saiba quem é Highlander, que é um personagem de um filme, que, se não me falha a memória, tem este nome, né, Highlander, como título do filme, pelo menos em português. Fala de um personagem, Highlander, que ele é eterno. Ele é humano, mas ele tem uma condição eterna. As pessoas envelhecem e ele não. E ele é uma pessoa até triste, porque ele vê as pessoas se aproximando, ele se apaixona, ele vive com as pessoas e daqui a pouco as pessoas envelhecem e morrem e ele continua. E eu no vídeo falo como a gente precisa entender, compreender que nós não somos Highlander. Muitas vezes, sobretudo os jovens, eles têm essa síndrome de Highlander. Eles acham que nunca vão envelhecer. E eu sou a prova cabal de que nós envelhecemos. Já já vou falar um pouco mais sobre isso. Mas para a nossa meditação, eu quero ler com vocês o Salmo 90. E é interessante o Salmo 90, que ele apresenta alguns aspectos ligados ao tempo. Primeiro, ele apresenta a ideia de que Deus está acima do tempo. Deus criou o tempo e, diferente de nós que envelhecemos com o tempo, que somos submetidos ao tempo, Deus não. Deus é atemporal. Estamos diante de um Deus atemporal. Tentei matar um mosquito que estava perturbando aqui. Deus é atemporal. E aí ele vai falar a respeito de como o tempo é breve. Estamos falando de um homem decaído, né? Um homem que peca, um homem que é pecador e que tem como salário a morte. Então, o homem que foi tirado do pó, ele volta para o pó. E o texto vai apresentando isso. E no trecho que nós separamos, você vai perceber que o salmista, então, apresenta uma conclusão, que nós dependemos de Deus para que Ele nos ensine a viver da melhor forma possível, a lidarmos com esse recurso que é o tempo da melhor forma possível. E a gente precisa lembrar que a melhor forma possível de usarmos todos os recursos que Deus nos dá é vivermos com estes recursos para o louvor da glória de Deus. Mas vamos ao texto para que a gente possa perceber. Está aqui na tela do meu computador, eu vou lendo e você vai me acompanhando. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Perceba a ideia de que as gerações passam, mas existe um Deus, que Ele não sofre a influência desse tempo. Ele não está submetido ao tempo. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu és Deus. Ou seja, há variação no tempo, as coisas acontecem, mas Tu és Deus, Tu és sempre Deus. Faz os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrasta os homens. São breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. São consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades? Ou seja, Deus sabe da nossa pecaminosidade, Deus sabe da nossa condição decaída, Ele sabe que o pecado está em nós. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Por mais que a gente tente esconder, que as pessoas não conheçam, que nós tentemos camuflar o nosso pecado, Deus sabe. Deus conhece. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor. O que isso quer dizer? Que a condição do homem decaído levanta diante de Deus uma ira. Deus se ira, Deus se indigna, Deus trata com justiça a pecaminosidade humana. Então ele apresenta dois aspectos até aqui, apresentou dois aspectos. Primeiro, diferente do homem, Deus ele é eterno. Ele não está submetido ao tempo, perdão. Já o homem, ele está submetido ao tempo e com a sua condição decaída, o tempo tem uma influência de envelhecer o homem e levá-lo à morte. Além disso, esse homem pecador, esse homem decaído, esse homem que é mau e perverso, é inimigo de Deus, ele gera abominação diante desse Deus. Deus abomina os seus pecados.
Essas são as conclusões que nós chegamos até aqui. E aí o texto continua: todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70, 80 para os que têm muito vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. E por quê? Porque houve a inserção da morte, porque o salário do pecado é a morte. Toda a natureza humana passou a declinar até o ponto da morte voltarmos para o pó. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. E aí o salmista, dentro do trecho que nós separamos, porque o salmo continua, o salmista conclui essa parte dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. E é exatamente nesse trecho que nós vamos terminar a nossa meditação. Por quê? Diante dessa realidade de que nós envelhecemos, porque declinamos, porque pecamos, porque nos afastamos de Deus e Deus abomina nosso estado natural pecaminoso, Deus trata com justiça a nossa condição e como Deus é justo, ele tratou nos ofertando, nos dando a morte como consequência do nosso pecado, porque o salário do pecado é a morte, como eu já falei, e, obviamente, temos um tempo limitado, finito aqui na Terra para vivermos, dependemos deste Deus, que está acima de toda a criação, é acima do tempo para usarmos, para usufruirmos deste tempo da melhor forma possível. Vamos só dar uma paradinha aqui. No entanto, e nós não lemos isso no texto, no entanto, falamos da justiça de Deus, no entanto, nós sabemos que o restante da Bíblia fala que Deus agiu na história e nos ofertou uma mudança, uma alteração da nossa Constituição. Não a ponto de nós não morrermos nesse período. Não, nós experimentamos a velhice, o declínio do nosso corpo e morremos fisicamente. Mas aqueles que têm um encontro salvífico com Cristo Jesus têm os seus pecados perdoados, deixam de ser vistos como abominação diante desse Deus e são aceitos na pessoa de Cristo Jesus. E não somente isso, como Cristo Jesus, Deus e homem, morreu e ressuscitou, nós também temos a certeza e a garantia da vida eterna. No entanto, isso é algo que nos aguarda no porvir, em algum momento da história que nós não sabemos quando será. E nem nos cabe aqui pensar em quando isso se dará. Mas é certo que a Bíblia também nos garante que Jesus Cristo virá e ressuscitará os mortos. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero pensar junto com você e agora, no tempo que nós temos aqui para viver, como podemos usar esse recurso, uma vez que fomos encontrados por Cristo, salvos, redimidos, como podemos viver da melhor forma possível? E o salmista, ele nos apresenta a chave para isso, clamando ao Senhor, para que Ele nos ensine a contar os nossos dias, de modo que a gente possa encontrar a sabedoria, de modo que a gente possa ser salvo, sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a sabedoria. Sabemos que a sabedoria advém do temor do Senhor. E o homem só pode ter temor do Senhor se ele estiver em Cristo Jesus, porque ele sabe exatamente qual é a sua condição e quem é este Deus. Então nós tememos a este Deus. Agora, precisamos usar este tempo da melhor forma possível. Não jogar fora esse recurso precioso. Recurso que, se uma vez que nós perdemos, nós não recuperamos mais. Você que é jovem, e eu quero falar isso para você, se você não buscar esta sabedoria do Senhor, você não vai saber contar os seus dias de forma correta, vivê-los de forma correta. Você precisa que o Senhor te ensine. Ensine a contar os seus dias, vivê-los de forma agradável. E é muito comum que a gente, quando é jovem, adolescente, jovem, que a gente jogue recursos fora. Alguns recursos a gente pode recuperar, o tempo não. Se você que é jovem estiver jogando fora a tua juventude vai ser perdida. E por isso eu gravei esse vídeo. Eu tenho visto muitos jovens fazendo isso, jogando fora a sua juventude.
E a forma que a gente faz para jogar fora é viver uma vida longe de Deus. E a única possibilidade de você usar este recurso, que são os seus dias, que constituem as semanas, meses e anos da tua vida, é você clamando ao Senhor para que o Senhor te ensine a contar os dias, os anos, os meses, as semanas da tua existência. De modo que você possa concluir uma semana e pensar, Senhor, muito obrigado, eu usei da melhor forma possível este recurso, estes dias desta semana, estes dias deste mês, estes dias deste ano. Eu quero dizer para você que isso é possível. É possível que você viva fazendo o melhor uso desse recurso, de modo sábio, com sabedoria, de modo que o Senhor se agrade e de modo que você viva de forma mais proveitosa possível. É muito triste você chegar a uma determinada idade, e o tempo passa muito rápido, eu me sinto como se fosse um adolescente, só que já tem criança que me chama de vovô, eu já tenho o meu netinho, que é o Kalel. É muito triste você chegar a uma determinada idade e pensar assim, 5 anos da minha vida eu joguei fora, 10 anos da minha vida eu joguei fora, 1 ano da minha vida eu joguei fora, 20 anos da minha vida eu joguei fora. E o que foi jogado fora não se recupera mais. Então não jogue fora a vida que Deus tem te dado. Faça desse versículo uma oração nesse momento e clame, Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que o meu coração alcance sabedoria. Esse é um recurso valiosíssimo, porque Deus quer que você use para o louvor da glória dEle. E fazendo isso, então você vai experimentar a plenitude do aproveitamento dos teus dias de vida aqui na terra. Ore, faça desse versículo a sua oração. E se você jogou fora os dias da sua vida, meses, anos, não jogue fora daqui por diante o tempo que lhe resta. Faça também deste versículo do Salmo 90 uma oração. Senhor, me perdoa por eu ter jogado fora esses recursos. Eles não voltarão mais, eu tenho que dizer para você. Mas você poderá fazer uso da melhor forma possível dos dias, semanas, meses, anos que ainda te restam. Ensina-me a contar os meus dias para que o meu coração alcance sabedoria. Não jogue fora o tempo que Deus tem te dado. Eles não voltarão. Pense nisso e até o próximo Porções do Evangelho.